Olá, meu nome é Leonardo Utamarte e eu estou aqui hoje para falar a respeito de um conto que mais parece com uma crônica, que não tem a estrutura de conto exatamente, né? Enfim, que é o conto do Fernando Pessoa, o conto O Banqueiro Anarquista, né? Que é um dos mais conhecidos dele. E que muitos consideram como uma das melhores obras que ele já produziu, né? Melhores textos que ele já produziu. Então, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, desse conto de Fernando Pessoa, embora já conhecesse alguns poemas dele, não sabia desse conto. E fiquei super interessado para ler, porque eu achei que devia ser muito bom, assim, né? Devido aos elogios que eu ouvi falar, né? Então eu li recentemente e estou aqui para fazer os comentários a respeito, dizer do que eu achei, né? Eu não sou nenhum especialista em literatura, nem em crítica literária, nem mesmo nas obras do Fernando Pessoa, né? Não conheço tão bem assim, mas como leitor eu posso dar a minha opinião, né? Então, o banqueiro anarquista, eu acho que foi publicado pelo próprio Fernando Pessoa, né? Porque o Fernando Pessoa, pelo nome, né, Fernando Pessoa, porque ele publicava seus textos através de heterônimos, né? Mas assim, ele foi publicado em 1922 e é um livro que é um conto que usa um estilo, pelo menos do ponto de vista só do estilo mesmo, me lembrou muito os textos do Álvaro de Campos, né, que é um de seus heterônimos, na questão da linguagem, né? A linguagem que determina o estilo literário, né? Então, tem esse estilo que é bem característico, né? Você identifica facilmente, né? Que é do Fernando Pessoa, que lembra muito os poemas de Álvaro de Campos, inclusive o Tabacaria, que é do Álvaro de Campos, né? Que é um dos poemas mais célebres do Fernando Pessoa, né? Mais conhecido. E esse conto, ele basicamente por que ele não se parece com contos, né? Porque ele é feito em forma de diálogos meramente, assim, né? Tem meras descrições básicas, mas o texto inteiro são diálogos, né? Diálogos longos que lembra muito os famosos diálogos dos filósofos gregos, né? Da Grécia Antiga, né? Platão, os textos de Platão e tal. Basicamente monólogos, grandes monólogos e tal. E são dois amigos que estão após um jantar, assim, os dois. Aí o amigo pergunta para o outro, né? Eu fiquei sabendo que você já foi anarquista, tal. Ele pergunta. Aí o seu amigo responde, né? Eu não apenas fui, como ainda continuo sendo anarquista, né? Assim que esse amigo ele é banqueiro, né? Ele é dono de um banco. Aí a partir disso é que a história que os diálogos se desenvolvem, né? Esse amigo vai dizer por que ele se considera anarquista sendo um banqueiro. E pior, ele vai dizer que ele é mais anarquista que os outros anarquistas, né? Digamos assim, do ponto de vista histórico, né? Os anarquistas eram aqueles grupos de pessoas ligados aos sindicatos, ligados aos movimentos operários e tal. Ele vai dizer que esses anarquistas históricos, esses daí, na verdade, são analistas meramente teóricos, né? São na teoria, né? E ele ofende até, chama até de ignorantes, né? Porque não sabe fazer o trabalho, né? E que o verdadeiro anarquista é ele mesmo, porque ele é teórico e também é prático, né? A sua vida é prática, né? Teoria. Então, eu não tenho muita propriedade para falar a respeito do anarquismo, eu nem conheço muito esse estilo, essa filosofia política, né? O anarquismo, né? Mas assim, dá pra ver que o Fernando Pessoa ele faz uma distorção, assim, né? Através do argumento, né? Não o Fernando Pessoa, mas esse personagem, né? Ele faz uma distorção para tentar argumentar do porquê que é aceitável logicamente, né? Um banqueiro ser anarquista, né? Porque anarquista ele defende
o fim das instituições, né? Instituições sociais, né? Ele usa muito nomes, né? O anarquista ele defende o fim da sociedade burguesa, né? O fim das ficções, que ele chama de ficções sociais, né? Então, para dizer basicamente qual é o raciocínio, como que ele chega, como que ele explica, né? O conto vai disso, né? Ele vai do começo, ele se surpreendendo, dizendo por que ele é anarquista, e ao final ele mostra ao amigo do porquê que ele é um verdadeiro anarquista, né? Porque ao longo da vida dele, ele realmente participou de movimentos dos sindicatos, né? Junto com outros anarquistas e tal, do estilo clássico, o estilo tradicional que se conhece, se entende por anarquista. Daí, durante o movimento, ele percebeu que havia dentro do grupo dos anarquistas tiranias, né? A criação de tiranias entre um e outro, e eram coisas básicas e tal. Um dizendo o que o outro deveria fazer e tal, ou então um auxiliando o outro. Ele já dizia que isso era um tipo de anarquia, né? Que tirava a liberdade, né? Ou seja, esse personagem ele exalta o indivíduo, o egoísmo como sendo uma coisa de valor, né? Dentro do anarquismo, né? O egoísmo, você não pode nem tanto ter ordem, né? Ou seja, ditar o que o outro deve fazer, você não pode também auxiliar essa pessoa com alguma coisa, né? Porque você está subjugando essa pessoa, coisas assim. Aí ele diz que dentro desse grupo, desse movimento que lutava, que defendia o anarquismo, né, havia a criação de tiranias. E por isso que ele decidiu, através de reflexões, ele decidiu se separar, né? Inclusive, discursou o seu pensamento diante do seu grupo de amigos, né, de companheiros, camaradas, em favor dessa ideia, né, de que a luta para a defesa do anarquismo era melhor se eles estivessem separados do que juntos, né, porque juntos criariam a tirania. Ele defendeu tudo isso e foi esculachado, as pessoas não quiseram saber das suas ideias, né? Os anarquistas não quiseram saber das suas ideias. Então ele saiu do grupo e resolveu lutar a favor do anarquismo de maneira sozinha, separada, né? Solitariamente. Enfim. Aí ele pensou, como é que eu posso instaurar o anarquismo, né? O anarquismo só poderia ser instaurado de uma maneira súbita e mundial, né? Ou seja, tem que ser em todos os países do mundo, né? Isso só seria possível através de uma revolução, que é uma revolução que é uma coisa muito, uma quebra de todas as regras, né? Isso não era possível, ele não tinha como fazer isso solitariamente, sozinho. Então, o que ele poderia fazer, né, para libertar, né, já que o interesse do anarquista é levar a liberdade, né, a liberdade a todos, né? Ele disse, como eu não posso levar a liberdade a todos, ele pensava, né? Então, vou levar a liberdade a um. Se eu levar a liberdade a um, eu ao menos estaria fazendo alguma coisa, né, de útil, né? Então, eu vou levar a liberdade a mim mesmo, né? Que sou um, né? Então, a ideia de ser banqueiro, e ele pensou, qual é a das maiores ficções? Estou resumindo bastante assim o livro, né? O livro é as explicações que ele dá, que ele fornece, os argumentos, o que leva até o raciocínio final são múltiplas, né? Então, qual é a das maiores ficções sociais? Ele chega à conclusão de que a maior ficção social é o dinheiro, né? E que todos nós que vivemos em sociedade sofremos a influência do dinheiro, né? E como é que eu posso me livrar da influência do dinheiro? Ele pensa, tendo o máximo de dinheiro possível, né? A partir do momento que eu tiver o máximo de dinheiro possível, eu estarei livre do dinheiro, né? Que é curioso, né? Que muita gente é muito mais comum o raciocínio de pensar o contrário, né? Quem tem muito dinheiro se vê preso, né, à influência do dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro se vê com medo de perder o dinheiro, né? Então, o raciocínio já não põe em crítica essa questão, né? O livro ele não põe em questão isso aí, essa questão de que muita gente se vê presa, né? Quem geralmente que tem dinheiro, que tem medo de perder, né?
E ele não vai pro lado de, vou me livrar da sociedade, que é muito comum também. A gente vê em filmes como, por exemplo, Capitão Fantástico, o filme, né? É um filme recente, eu não gosto desse filme. Cujo pai leva seus filhos para viver numa floresta. É um filme americano, defendendo, porque é contra, antissocialista, anticapitalista, né? E inclusive nesse conto do Fernando Pessoa, ele até reflete do porquê que ele não decidiu ser anarquista e não socialista, comunista, algum outro da área, assim, né? Outra ideologia menos radical, né? Do que o anarquismo. O anarquismo é mais radical, porque defende o fim de tudo, né? O fim do Estado, enfim, todas as ficções, né? Enfim, faz uma reflexão sobre isso. Então ele chega a esse raciocínio, né, de que o interessante para ele seria trabalhar de maneira individual, porque de maneira conjunta isso levaria a tiranias, e de maneira individual a única coisa que ele poderia fazer, já que não dá para fazer a revolução, é ficar rico, né? E ele, a partir daí então, ele diz que ele começa a contar que ele começou a trabalhar muito e a investir e a trabalhar nisso, e construiu um banco e conseguiu se estabelecer e ganhar muito dinheiro, até que certo ponto da vida dele se viu com tanto dinheiro que ele disse que o dinheiro já não influencia mais, né? É bem interessante esse conto, embora quando eu o li, né, eu imaginei que haveria nele reflexões mais poéticas, né? Eu achei que seria um conto repleto de poesias, né, de reflexões, bem o estilo do Fernando Pessoa, né? Mas não, realmente uma reflexão, é uma teoria, assim, é um texto bem teórico e assim, não me impactou, não me mexeu comigo, como os poemas, a maioria dos poemas do Fernando Pessoa me impacta, assim, né? Me emociona e tal. Não foi o caso, né? Então, ficou a expectativa de me impactar, se for um conto, uma história que fosse me emocionar, né? E acabei pegando essa história que é reflexiva, né? Traz uma reflexão. Inclusive, eu já li a respeito de que tem a ver muito esse pensamento desse personagem central, né? Desse personagem que é o banqueiro anarquista, né? Tem a ver com os anarcocapitalistas, né? Com um certo pensamento do anarcocapitalista, né? Não teria capacidade de dizer a respeito disso, né? Falar a respeito disso, enfim. Mas é interessante, um texto que vale a pena ser lido, parece bem atual as reflexões, né? A crítica, a chamada sociedade burguesa, né? Chega a mencionar o capitalismo, enfim, como tema, mas é mais como um tema sociedade burguesa. Enfim, essa foi a minha reflexão sobre o livro, sobre o conto. Eu acho que vale a pena ler. É um conto que não é tão curto assim, tem umas 60 páginas mais ou menos. Vale a pena dar uma lida, principalmente se você gosta da literatura, se você gosta das poesias de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, vale a pena assistir, vale a pena ler, né? Enfim, isso aí fica a dica do Tabacaria também, né? Grande poema, né? Todo mundo menciona, né? Todo mundo leu e se fascina, né? É um poema dos mais belos que existe. Obrigado pela atenção, se inscreva no canal, dê um like, né? E mais em breve eu falarei. Esse canal é um canal livre, né? Eu posso falar de cinema, literatura, do que vier à cabeça, né? Não importa muito.